Olá pessoal, a gente vai começar agora mais uma entrevista da nossa série com essas duas maravilhosas, Grazi e Tati, e que eu tenho certeza que vai inspirar muito você que é da área da saúde, fisioterapeuta, professor de educação física, para você entender um pouquinho como é que é uma trajetória de pessoas que começaram ali, como todo mundo, com dificuldades, e hoje aí já estão trilhando aí um caminho do sucesso, com estudos de Pilates, atendendo muitas pessoas, mas só que mais do que isso, inspirando também outros profissionais a seguirem o caminho delas. E você que está aqui, aproveita, já compartilha, já manda essa aula para outras pessoas, para aquele profissional, para aquela pessoa que você acredita que também precisa desse conteúdo. Meninas, muito obrigado. Eu vou começar com você, Grazi. Conta um pouquinho como é que foi o seu começo, como é que foi o início, como é que... Eu lembro que você fez curso comigo presencial, né? Fez? Presencial não, online. Fez online, foi o Meet? Foi o Meet, foi de funcional e o da VOL, né, de coluna também. Maravilha. Então, conta um pouquinho como é que foi essa trajetória lá do seu comecinho, quando você saiu da faculdade, talvez antes de entrar nessa área do Pilates, até o momento que você decidiu chegar no Pilates. Bem, Kenny, eu iniciei na área de ginástica laboral, né, os estágios eu comecei na área de ginástica laboral, depois eu fui abrir um projeto social de terceira idade, junto com uma amiga minha, e lá a gente ficou durante 4 anos. Aí veio minha paixão para trabalhar com idoso, né, dei aula muito tempo de hidroginástica também, e aí veio a oportunidade de eu fazer um curso, que foi até pelo Espaço Vida Pilates, na época, né? E foi em 2010, eu fiz de Pilates e trabalhei 2 meses só. E depois eu tive a oportunidade de iniciar o meu estúdio dentro de uma academia. Estava passando um ponto e era um estúdio, na verdade, era só um espaço no Pilates solo, não tinha aparelho nenhum. E iniciei, né, com a vontade toda, mas eu estava com um bebê de 6 meses na época e uma filhinha de 5 anos. Mas eu sempre tive vontade de empreender, sempre, né? Meus irmãos são empreendedores, têm empresa. E aí eu falei assim, vamos com a cara e coragem. Aí 2 meses que eu estava iniciando, veio uma terceira gravidez. Então aí veio aquela, será que eu continuo ou não? Mas eu fui indo, foi dando certo, né? Eu tive mais 3 espaços e nisso eu vim crescendo aos poucos. Meu espaço tem 11 anos, mas foi, né, com bastante luta, né? Período que o marido ficou um pouco desempregado, a gente ficou mantendo o Pilates, eu consegui manter, né, a família por algum tempo. E hoje eu estou tentando, né, continuando aí no processo de crescimento e viu no Pilates uma profissão que eu amo, né, que cuidar de pessoas, né, no entanto que eu sou graduada em Educação Física há 17 anos e há 1 ano e meio me bateu uma vontade, na verdade, assim, eu fui na formatura da minha sobrinha, que formou educação em fisioterapia, só que nisso eu já tinha passado por um processo de reabilitação de sobrinho de uma aluna minha, que falou, Gra, eu falei, mas eu sou educadora, eu não sou físio. Não, Gra, ele precisa fazer, né, o posto de saúde só manda um fisioterapeuta uma vez por semana, ele precisa fazer um movimento. E nisso, bastou o clique. Fiz 22 atendimentos e ele estava, quando eu iniciei, ele estava acamado, não tinha mobilidade nenhuma, todo rígido. Ele teve um acidente de bicicleta, né, muito sério, que teve várias complicações. E quando eu finalizei, assim, ele já estava andando com andador, né? Então, assim, eu fui vendo, assim, me deu brilhos nos olhos, assim. Fora que na própria profissão mesmo, eu já tinha, né, bons resultados com os alunos, no entanto que meu trabalho é muito humanizado, querendo ou não, né, acho que isso é importante, aquele carinho que tem com os alunos, então eu consigo fidelizar muito aluno. Até hoje eu não investi ainda em marketing bem acentuado, agora que eu estou vindo mais para a área de gestão, antes eu estava no atendimento. Há pouco tempo que eu estou com um colaborador, né, então eu fui assim, devagar, estou indo no processo lento, mas agora com uma visão, sim, que dá para crescer, que dá para, né, prosperar nessa área,
mas com a convicção que não é fácil, a gente sabe disso, né? Mas a perseverança, né? É uma coisa que eu falo com minha filha, a vaca não dá leite, você tem que ir lá, né? Foi o Mário Cortella que fala isso, né? Então, aí eu falei, a gente tem que ir, a gente tem que sempre buscar. Então, querendo ou não, eu já estou no 6º período de fisioterapia, porque foi um link que também eu vejo uma outra oportunidade que eu estou tendo também de linkar, né? Porque quando procuram um Pilates, sempre às vezes fala assim essa questão, você é físio? Eu falo, não, eu sou educadora, mas eu tenho experiência, eu tenho pós-graduação, mas ainda ficava aquele gostinho, sabe? E não que desmerecendo, eu sei que eu sou capaz, né, de fazer, mas aí eu tô sentiu que tinha que fazer e foi Isso. lá e a gente tem que fazer aquilo que deixa a gente realizado. Exatamente. Profissionalmente, pessoalmente, né? Isso. É isso. Você? Bem, minha história começou em 2011. Na realidade, é uma história bem engraçada, porque em 2011 eu saí da escola e eu entrei na faculdade de moda. E eu vim para São Paulo, sou de Campinas, e vim para São Paulo fazer a faculdade. E nas férias eu voltava para Campinas, para casa dos meus pais, e foi aí que eu me apaixonei por Pilates. E me apaixonei como aluna. Então, eu comecei a fazer aula de Pilates nas férias. E voltei para cá depois para continuar minha graduação em moda. Fiz 2 anos em moda e resolvi parar. Resolvi parar, simplesmente. Toda vez que eu voltava para Campinas, eu falava, não, eu não estou sentindo que é isso que eu quero. Tem alguma coisa que não tá normal. E uma colega minha falou assim, por que você não vai comigo conhecer a faculdade? Ela, na época, fazia educação física. E ela falou assim, vem comigo conhecer. E aí foi onde eu conheci. Na época também eu fazia a aula de Pilates com uma fisioterapeuta. E aí ela falou assim para mim, olha, você pode escolher entre fisioterapia e educação física. E aí eu falei, bom, eu vou com você na faculdade e aí a gente vê. E aí foi assim, também uma reviravolta. Eu tranquei a faculdade, isso foi em setembro, e em dezembro eu já estava fazendo vestibular, passei e entrei na educação física. E aí, assim, na faculdade de educação física, eu já entrei sabendo o que eu queria, que era o Pilates, trabalhar com Pilates. E eu me senti um patinho fora da lagoa, porque a maioria das pessoas dentro da faculdade de educação física, a maioria querem seguir para a área do treinamento, a área do esporte. E, assim, pelo menos na minha turma, nenhuma queria seguir para a área do Pilates. Então, assim, passei por bastante preconceito, no caso da minha turma, por conta disso. Mas tudo bem, cursei meus 4 anos de faculdade. E logo que eu me formei, o primeiro curso, assim, logo no próximo final de semana, já estava fazendo o curso do Pilates. E foi daí para frente. Fiz o curso de Pilates, comecei a me especializar. E só agora tenho o meu estúdio. Faz 1 ano e meio que abri meu estúdio. Depois de muita, assim, como fala, muita garra e muito empurrão, assim, do meu marido. Perca esse medo, você consegue. E aqui estou fazendo mentorias, estudando, me aprofundando mais. Uma mulher corajosa. Olha, assim, engraçado que você ficou com medo de investir no Pilates, mas não teve medo de trancar a faculdade de moda, achar que ia ser certo. Sim. E aí fez educação física e já foi ali fazer o Pilates, que sabia o que você queria. Não foi Sim. você sabia o que você queria. Sim. Você estava precisando de um incentivo. Uhum. Eu acho que você não tinha pegado. Exatamente, porque assim, porque eu conheço muita gente da área do Pilates, né? Você está 1 ano e meio, é pouco tempo, já tem resultados. Eu sou formada em 2016, eu me formei, né, em Pilates. 2016. Eu tenho, o meu estúdio é 1 ano e meio, mas eu trabalho com Pilates desde 2016. Não, mas mesmo assim, ó, Como empreendedora, né? Isso, como empreendedora há 1 ano e meio, que você tem o seu negócio, porque assim, ó, eu conheço gente que tem estúdio há 5 anos, há 10 anos, e ainda assim não se desenvolve nessa outra parte. Não se desenvolve
eu vejo que as pessoas sempre querem colocar uma barreira, você já transpôs essa barreira, né? Por exemplo, agora não dá por causa disso, agora não dá por causa daquilo, agora não dá por causa daquilo outro. Eu sempre falo que é o contrário, você tem que usar a adversidade para ser o motivo para fazer. Então, por exemplo, vamos dizer, mulher, putz, eu não vou me desenvolver porque eu fiquei grávida. Não, eu vou me desenvolver porque eu fiquei grávida. E não, eu não vou fazer igual você, né? Você teve gestação, e aí? E aí eu vou. E aí eu vou porque essa pessoa vai precisar de mim. Essa pessoa que nem nasceu ainda vai precisar de mim. E encarar a dificuldade, encarar a adversidade e ir para cima. Então, já nesse início aqui, já parabenizo vocês duas pela coragem, pela audácia, pela vontade de fazer diferença na vida de vocês e com certeza na vida de outras pessoas. E esses dias eu até, não sei se vocês, acho que vocês estavam, acho que a Graça estava, não lembro se a Tati estava, acho que estava também. Porque assim, foi uma imagem muito emblemática assim, para mim. Uma das meninas da mentoria, ela tinha uma sociedade, ela decidiu sair da sociedade, né? Por conta de uma conversa que eu tive com ela, e ela montou dela sozinha. E aí, ela postou um vídeo dela montando a cadeira do estúdio dela, e o filho ajudando ela a montar a cadeira. Na minha cabeça, só tava assim, pô, esse moleque tá com um baita de um orgulho da mãe, porque ele tá vendo a mãe construir um negócio, né? E aí é isso que vocês hoje fazem, né? Seus três, são três você tem, né? Até os meus meninos tem marcas nos aparelhos de desenho deles. Eu estava comentando com ela, foto deles em cima. Porque para um jeito de ficar um pouquinho perto, às vezes eu tinha só uma aluna e levava, né? E o terceiro, quando nasceu, 2 meses já estava. Então eu tenho alunas que, como eu comecei dentro de uma academia, que eu dava aula com sling, assim, amamentando, né? Então o Heitor foi pro estúdio comigo 4 meses. E até hoje, essa aluna é minha aluna, ela lembra, alunas também que vão, volta, nossa, esses meninos já estão grandes. Então, assim, embaixo dos aparelhos tem marca de desenho deles, é muito gostoso. E esses dias o meu filho, uma brincadeira, assim, de falar uma característica, né? Aí tinha que falar 2 características de cada um na família, a gente estava no carro. Aí o primeiro que ele falou assim, da mamãe. Aí cada um tinha que falar, a mamãe é chata. Aí no outro, a mamãe é muito trabalhadeira, muito trabalhadora, né? Então, assim, querendo ou não ver, né, a parte do dia que a gente fica, eles têm essa visão, sabe? A minha menina mais velha também, quando vai falar alguma coisa, não, mãe, isso aí é foda, né? Porque vê, assim, a gente dedica eles, né? Mas vê que a gente passou boa parte do tempo, eles ficaram em escolinha e tudo. Mas eu nunca deixei de estar presente, né? E eles veem isso, essa formação, esse empenho que eu tive e evoluindo. Eles, no último estúdio, que tem há 3 anos, que eu ficava da janela de uma sala comercial, eu ficava namorando uma loja, porque é o problema até de uma amiga ali, a questão da escada, né, para idoso. Então, eu sempre tive aquela visão, gente, fiquei 4 anos lá e querendo, não achando. E bem na pandemia, vagou uma loja. E aí eu falei, gente, será que é hora ou não? Mas vai aparecendo anjos lá. E quando a gente também tem, né, aquela mentalidade de ver, e mudei, e isso eles fizeram parte de ajudar a gente a mudar o piso, tudo. Então, essa construção, para eles também vai ter muito valor, né? Com certeza. Está marcado, né? É uma memória afetiva, positiva, né? Sim. Você tá vendo o pai e a mãe ali. É interessante. Tati, vai para as duas, mas primeiro para a Tati. Para você, que está há pouco tempo, né, como empreendedora, o que é ter sucesso para você na área que você está, de dona já de empresária? E qual é o seu, não o seu sonho, qual a sua meta com o que você tem hoje
E aonde você quer chegar, digamos, daqui a 3 anos? Para mim, o que eu vejo agora, ter sucesso é ter liberdade. Empreender não é uma tarefa fácil. Eu, quando tive essa decisão de abrir meu estúdio, eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu tenho um bebezinho não, que agora ele está com 3 anos, mas há 1 ano e meio atrás ele tinha 1 ano e meio, então não foi fácil. Eu e meu marido, a gente combinou várias coisas, que a gente ia ter que, né, eu ia ter que trabalhar dobrado, triplicado. Então, eu sabia que eu ia ver a recompensa, e eu já estou vendo em pouco tempo, porque desde o início eu não fiz nada do dia para a noite. Eu não fiz assim, nossa, vou abrir o estúdio, amanhã estou abrindo e é isso. Eu sempre pensei, sempre quis me organizar, fui atrás de lugares para fazer tudo da maneira correta. Sempre quis pensar dessa maneira. E hoje eu estou colhendo um pouquinho dos frutos e eu estou vendo que eu estou me sentindo bem. Agora que eu coloquei uma colaboradora para trabalhar comigo, já faz uns 2 meses que ela está comigo, e eu estou me sentindo mais leve. Então, essa sensação, eu acho que não tem preço. É bem melhor do que eu me sentia quando eu era... Tu sabe que tem uma história bíblica, né? Eu não sou muito boa para nomes, mas quando, na crucificação de Jesus, ele estava carregando a cruz, né, na Via Sacra. E eu não vou lembrar o nome, mas foi compartilhada a sua cruz, né? Então, teve um dos seus seguidores ali, não sei se é José de Arimateia, mas eu sei que pegou a cruz e ajudou a um certo caminho Jesus carregar a cruz dele. Então, se eu pensando para uma analogia, você até, né, um mestre hoje que é um dos mentores que mais impacta mundialmente aí por anos, né, 2000 anos, a gente sabe da história dele, foi compartilhado a sua sobrecarga, porque nós, né, mortais que estamos aqui, não aceitamos a ajuda do outro, não nos damos oportunidade para que outras pessoas possam andar junto ao nosso lado. E assim, falando, mas é pouco tempo, para você já é uma jornada de 1 ano e meio, mas para quem já empreende há anos, realmente, está começando agora, e já começou dando oportunidade, então, peraí, chegou o momento, vou colocar. E com certeza, a partir daí só vai ter mais e mais pessoas ajudando ali a compartilhar, e com certeza elas vão prosperar junto com você. Então, é sobre isso, a gente tem que repensar algumas coisas mesmo. Sim. Fora que, assim, o meu primeiro estúdio, há 1 ano e meio atrás, eu abri ele dentro de uma academia, num espaço de 20 metros quadrados. E depois de 1 ano, exatamente, quando eu completei 1 ano, a gente abriu um espaço novo a 10 metros da onde tem a academia, de 60 metros quadrados. E foi, assim, uma coisa também muito rápida para mim. Eu não estava nos meus planos para esse ano, não era uma coisa que eu estava traçando. Eu estava com outras metas, mas que aconteceu e eu fui à frente e que tá dando super certo. E respondendo a outra pergunta do Keiner sobre as minhas metas, eu, daqui 3 anos, né? 3 anos. Daqui 3 anos eu me vejo com eu pretendo abrir mais algumas outras unidades, e estou querendo abrir uma fora do Brasil e também crescer no digital. Quando a gente alcança o sucesso, a gente só quer mais, tomar mais coisa boa, né? Quando você abre um vinho bom, você não vai querer tomar um vinho ruim mais, né? Corrigindo, né, a pessoa que compartilhou a cruz com Jesus foi Simão de Cirene, tá bom? Porque é vídeo, né? Não sabe que parte que vai cortar, não quero que as pessoas... O Google me ajudou aqui. Grazi, e você? Bem, primeira meta, né? A meta que eu gostaria de chegar primeiro, porque fiquei 8 anos sozinha, né? A parte da gestão sempre ficou de lado. Então, que agora eu estou na mentoria, estou me dando uma força.
crescer no digital também, né? Mas a meta é um pouquinho para cima, daqui 5 anos eu quero ter uma clínica também com reabilitação com aparelho de pilates, mas também com o aparelho de pilates e musculação, né? E tá mais firme hoje, com mais colaboradores, né? Ter mais segurança de ser uma gestora de sucesso aí. Isso já está sendo. Já está sendo. Já está sendo. Maravilha. Nesse meio do caminho, de vocês duas, tanto quando você se formou e você também, qual foi o momento assim que você... Porque eu sei, eu falo isso porque eu vou dar um testemunho meu. Na verdade, 2. Eu lembro um dia que eu estava com um amigo meu, o Atef. Atef, meu irmão, eu amo você. A gente era sócio, enfim, a gente tinha inventado um negócio lá. E a gente estava andando, estava chovendo. E eu não sei por quê, que teve um momento que eu fiz assim com a minha perna. Acho que eu fui chutar sei lá o que, meu sapato branco, eu estava de branco, meu sapato voou e caiu emborcado na poça, assim. Eu falei, meu Deus. E a gente fazia as coisas, dava tudo errado. A gente tentava uns projetos em academia, não dava certo. A gente alugou uma sala. Não, olha isso. Tinha uma loja de suplementos. Tinha uma sala vazia. Eu não sei porque que a gente descobriu que tinha uma sala vazia. O cara, não, pode usar. Só paga, acho que 10% do atendimento de vocês. A gente conseguiu uma sala. Não sei como. Que o cara não ia cobrar. A gente comprou uma maca usada. Pegamos um massaveiro. É aquela maca azul que tem em casa? Não. Ah, tá. Pegamos um massaveiro, levamos a maca para lá. E a gente nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Deixou a maca lá. A gente deu de presente pro cara uma maca. Então a gente passou por vários momentos. Mas lembro que esse dia, que quando o sapato caiu emborcado, a gente parou assim. E a gente falou assim, a gente vai rir disso tudo. A gente vai rir disso tudo. E aí eu conto essa história, teve algum momento, porque sabe uma cena, alguma situação, aí depois eu conto a outra, que aconteceu, que vocês falam, putz, nesse dia aqui estava difícil, mas eu decidi que era aquilo que eu queria. Porque nesse dia a gente decidiu, assim, a gente vai rir disso tudo que a gente está passando. Então teve algum momento na vida de vocês que aconteceu isso? Que você lembra assim pontualmente? Ou um período que você passou, falou, não, é isso que eu quero, eu sei que está difícil, mas eu vou... Dois momentos na minha vida, que o primeiro foi assim que eu iniciei, né, que eu descobri a terceira gravidez. 2 semanas depois, meu marido ficou desempregado, e eu fiquei, meu Deus do céu, eu com um terceiro filho, com um negócio próprio, eu trabalhava com um projeto social lá, eu tinha carteira assinada na época, me deu aquela insegurança. Lógico, assim, meu Deus do céu, e agora? Né? O segundo momento, assim, foi quando eu vi essa loja, vagou, e o aluguel era o dobro, né? O aluguel era o dobro, era pandemia, início de 2021, e bateu aquela insegurança. Mas a vontade, o namoro que eu já tinha nessa loja, a vontade de crescer, a imaginação que eu tinha de prosperar, ela veio e falou assim, não, tem que ser agora. Por mais que, se fosse olhar a questão financeira, eu não teria. E as coisas vão acontecendo assim. Eu não tinha, e a loja precisava de reforma, precisava de porta de vidro, um monte de coisa. Sei que foi aparecendo assim, através de alunos mesmo. A gerente do meu banco, era minha aluna. Aí ela conseguiu o Pronamp, que depois 1 ano eu ia pagar. A minha outra aluna trabalhava na imobiliária, conseguiu 3 meses de aluguel dessa loja para mim. Então, assim, as coisas foram se abrindo. Então, esse é um momento que acho que foi mais marcante do que lá atrás, porque foi uma virada. Então, assim, em 2 meses que eu já estava lá, eu estava com quase o dobro de aluno que eu estava e conseguindo pagar o dobro do aluguel. E, assim, né? E as coisas, às vezes, eu paro assim, falei, gente, como que eu consegui
sozinha assim, né? Com a estrutura da família, mas às vezes eu falo assim, gente, eu não tenho sócio, né? Com os filhos ainda pequenos, essas questões assim. Eu falei, não, mas e sempre na mente vem, eu vou conseguir além disso mais ainda. É aquela história do desejo ardente. Quando você tem um desejo ardente, as coisas que estão à sua volta vão acontecer e tudo cooperam para o bem. Você fala, mas eu não sei como é que essa aluna tinha negócio com a imobiliária. Meu Deus, Sim. eu estou trabalhando no banco sem você imaginar. Quando você precisa, as coisas são providenciadas para você. Então, a gente tem que crer, né? Realmente, essa história que a gente... Que não é história, né? Que é real. Que a gente aprende em desenvolvimento pessoal, que realmente a mente, ela cria aquilo para você e você pode viver que é real aquilo. Se você pode imaginar, você pode fazê-lo tornar realidade. E, assim, a atmosfera, ela vem e faz com que pessoas se aliem e comprem o seu sonho e te auxiliem nisso. Então, é muito verdade. Eu não sei como é que aconteceu, mas aconteceu. Sim. Não é verdade? Com certeza. Então, é isso. Para mim, eu acho que foi a mudança do estúdio, de espaço. Porque realmente não era uma coisa que estava nos meus planos para esse ano. E foi engraçado porque quando a gente entrou na academia, eu lembro que foi exatamente no dia 8 de março de 2023. Então, a gente iniciou as atividades lá na academia 23. E eu lembro meu marido falando, ele falou assim para mim, você não vai ficar muito tempo lá. Eu te dou 1 ano para você ficar lá. Eu falei, não, que isso? Tá bom para mim lá. Eu vou ficar mais tempo lá, vou arrumar a sala do jeito que eu gosto. Ele, não, você vai ver, daqui a 1 ano você vai prosperar, a gente vai colocar você num lugar maior, tal. Eu falei, não, fica tranquilo, tá ótimo para mim desse jeito. E aconteceu nesse ano da mudança, eu recebi as chaves do meu novo lugar no dia 8 de março de 2024. Olha só. E aí até me arrepio, porque eu falei, gente, meu Deus. Aí ele falou, você viu? Eu acredito em você. E aí eu falo, fecha essa boca, ou fala... Fala coisa boa pra mim, mais ainda. O que vai acontecer daqui mais 1 ano? Quero saber. Eu não tô precisando nem do tarô do Marcos mais, hein, Marcos? Eu vou confiar, acho que no marido dela. Vou falar pra ele começar a frequentar a mentoria aqui online. Fazer uma sessão aqui com todo mundo, porque tem visão de futuro. É um iluminado. E você falou, muito semelhante com a história que eu falei que ia contar uma segunda... Eu estava indo atender a minha primeira paciente de RPG, de ônibus, Dona Etelvina. Aí eu estava sentado no ônibus, e o ônibus tem aquela cadeira que fica um de frente pro outro, né? E eu lembro que nesse momento, foi tão marcante, que eu estava pensando assim, mas como é que eu vou fazer para atender o pessoal? Porque nessa época, para contextualizar, eu me formei na Unisanta. A Unisanta é uma universidade que tem uma equipe de natação. E eu conhecia todos os atletas, eu nadava, não cheguei a ser da equipe, mas eu estava vendo como eu poderia entrar, que eu sempre quis entrar na natação, né, como fisioterapeuta. Estava pensando, mas como é que eu faço? Eu faço assim, E estava aqui, viajando. Aí uma mulher olhou assim para mim, e falou assim, eu não sei o que você está pensando, mas vai dar tudo certo para você e na sua vida. Deus te abençoe. A imagem dela ainda me vem quando eu lembro, assim. E ela desceu do ônibus. Eu fiquei olhando para ela, assim. Ela desceu, eu acompanhei ela. Vamos dizer, dá uma arrepiada, assim. Ela fez uma cara, tipo... Beleza. Não sei se eu estava pensando alto, né? Às vezes eu estava pensando alto. Mas a partir daquele dia, começou a dar certo. Eu comecei a atender as pessoas começaram a vir. Tanto que o meu primeiro atendimento foi assim, eu tinha feito um curso de aurículo, e aí o professor da academia era meu amigo. Eu falei, eu fiz um curso aí de um negócio que põe na orelha aí, deixa eu fazer em você. Aí ele, deixa.
Aí eu fiz nele. Aí o outro, fez de fazer você também. Aí um atleta, que é o Ricardo Kojima, ele viu, ele falou, isso aí serve para dor lombar? Eu falei, serve. Ele falou, então faz em mim? Eu falei, faço. Nem conhecia, fui lá, papapá. Ele falou, eu tava com 2 meses com dor lombar, melhorou. Aí os atletas começaram a vir para eu fazer, e eu comecei a fazer de graça ali. E aí eu comecei a conhecer os pais, aí, enfim. Então, nesse momento, foi quando deu aquela... E aí essa imagem é marcante para mim, né? Eu tô falando isso porque, às vezes a gente passa uns momentos e fala, putz, será que é isso que eu quero? Será que... E vocês passaram, né, esse momento difícil, mas que vocês lembram que foi decisivo. Ah, eu posso perguntar para elas no momento atual, qual é a dificuldade no momento? Começando com você, Tati. Qual é, assim, o que você tem mais dificuldade em lidar hoje? Sendo uma gestora, eu acho que tu dá aula ainda, né? Sim. Como gestora, como ali instrutora, enfim, dona do teu negócio, o que você acha mais difícil de lidar? Eu ainda sinto dificuldade para gerir tudo relacionado não só à questão profissional, mas à questão profissional e pessoal. Porque se eu ficar só na questão profissional, eu fico 24 horas trabalhando e esqueço do resto da minha vida. E aí eu tenho meu marido, eu tenho meu filho, e mesmo agora com a minha colaboradora, eu achei que eu fosse ter mais paz, mas eu percebi que não, que eu tinha muita coisa engavetada e que eu tô tendo, tipo assim, o dobro de trabalho. Então, eu agora tenho que pegar isso e organizar para eu ter tempo para mim. Porque a ideia de eu colocar um colaborador era para que eu pudesse ter tempo para eu me organizar, para eu cuidar de mim. Porque até então, eu fazendo tudo sozinha, eu não tinha tempo. Eu tinha muito menos tempo ainda. E principalmente nessa época da mudança do meu estúdio antigo para o novo, eu tive que tomar conta da reforma. Ainda bem que era assim, uma casa do lado estava na minha reforma. Porque às vezes ia lá fornecedor, aí eu falava, pera aí um minutinho, volta aqui rapidinho. Ainda bem que meus alunos são super bonzinhos, porque, não, tudo bem, a gente espera. E corria para lá, fulano, peraí, vou abrir para você. Tal, e voltava para cá, e via agenda, e aluno novo, experimental. Eu não sei como dei conta. E as coisas de casa, e... Então, assim, eu tenho que colocar tudo isso em ordem. E aí eu falei assim, bom, agora eu vou colocar alguém para me ajudar, para trabalhar junto comigo, para construir a equipe. E estou tentando reorganizar para que eu coloque um tempo para mim. Mas é isso que está ainda bagunçado. Mas eu vou conseguir. Mas o importante é que você já identificou. Exatamente. Quando você identifica aquilo que tu pode melhorar e que você... O que é pedra no seu sapato, a sua maior dificuldade hoje, fica mais fácil. Uhum. Identificou o problema, agora é só arrumar estratégias e meios para que você possa conseguir solucionar da melhor forma possível, amenizar. Sim. E você? Realmente a gestão, né? Pega porque a gente aperfeiçoa no atendimento. Né? A gente vai fazendo curso, qualificando, e a gestão fica. Então, acho que para mim falta rotina mesmo, sistematizar um sistema e pôr ele realmente em prática do que ficar oscilando. Organizar meu tempo mesmo de estudo. E outra coisa que ontem foi falado é delegar, né? Não delagar. É questão dos colaboradores para ajudar também a fazer evolução. E aí eu fiquei dando um link, porque essa semana eu tive um feedback de a filha de uma aluna minha, falando, Gra, minha mãe adora que você atende. A outra atende, é boazinha, não sei o quê. Aí você vê já aquele feeling. Por quê? Querendo ou não, a gente, quando atende, eu tenho um certo carinho, eu pergunto. Então, assim, porque
a gente trabalhar com a saúde, assim, não só o físico, a gente acaba, isso acho que é qualquer área da saúde, acaba pegando aquela partezinha que às vezes a pessoa, você vê, se sente que a pessoa não está se sentindo bem, não está disposta, aí você dá um pouquinho de atenção, principalmente se está sozinha. Então a pessoa sente falta, às vezes, de um olhar, oi, senhora, tá bem, tá tudo bem, como que foi a aula? E isso ainda que falta para mim passar essa questão, porque eu só cheguei a passar, igual ontem mesmo, essa semana mesmo eu falei como colaboradora, a questão de você está passando o exercício, mas você tem que saber por quê, para quê. Tá vendo aquela aluna ali, ela já tem, o trapézio dela está todo travado, você está dando um exercício, está sobrecarregando. Então, assim, os que fazem curso não tem essa visão que a gente vai adquirindo com o tempo, né? Experiência. Exato. Mas esse assunto é bem polêmico ainda, eu acho. Que é polêmico, eu acho não, né? Eu creio que é polêmico porque muitas vezes o instrutor de Pilates, ele não saiu da faculdade sabendo ser um empresário. Então, ele tem que optar uma hora da vida dele, ou ele vai ser o empresário que vai tomar conta e vai sair fora e olhar o todo, ou ele vai pagar alguém para fazer a gestão do negócio dele, ele vai continuar com a mão na massa. Eu passei por isso também, né? As pessoas, o estúdio principalmente que leva o nosso nome, as pessoas querem ser atendidas por nós. Então, se a tua equipe não está alinhada, né, com o seu processo, com a sua metodologia, realmente o aluno ele vai sentir diferença em um atendimento no outro, ou um instrutor com o outro, né? E muitas vezes ocorre essa monopolização. Então, a pessoa quer que você fique por egocentrismo mesmo. Ela é minha professora, eu quero ser atendida por ela. Então, a maioria das pessoas, às vezes, por mais que o teu professor, ele seja o cara excelente, ele tenha uma especialização, um doutorado, a pessoa vai preferir você. E olha só, muitas vezes ele é melhor que você. Eu falo muito isso porque eu tenho os colaboradores, eles treinam muito, eles fazem vários cursos, e eles têm mais horas práticas do que eu atualmente. E às vezes, obviamente que eu tenho uma visão, né, uma experiência a mais, tal, mas eu falo para eles, às vezes eles são melhores do que eu. Mas o simples fato de ser a Keila, de estar lá a dona, de não sei o que, eu quero ser atendida por ela. Então, muitas vezes, a gente também tem que olhar para não cair em algumas armadilhas. É isso que eu estou tentando quebrar, né? As armadilhas de falar, mas aí vai para o lado emocional. Meu filhinho, eu estou deixando você para fazer o curso, mas eu volto te atender daqui a pouco, tá bom? E é isso. Então, é aquela criança interior do teu aluno fala, mamãezinha, não me larga aqui. Eu não quero ficar com os tios, quero ficar com você, minha mãe. E eles falam assim, nossa, você está sumida daqui. Às vezes eu estou na sala lá em cima, escuto, não sei o quê. Eu estou já quebrando isso, justamente com as mentorias. Então, o empreendedor é aquele cara, é igual o dono da van, ele tem várias lojas, ele vai, todo mundo sabe quem é ele, porque ele se expõe, é um cara que aparece, mas ele não vai ser atendido por ele lá na loja dele, né? Então, é sempre o dono do Mac também, são vários donos, várias pessoas, são atendidos por processos. Sim. Então, acho que é sobre isso que falta hoje dentro do nosso negócio, é a minha opinião. Sim. Falta isso ser bem resolvido. Maravilha. Não, é verdade isso. Tá pensando, o que essa mulher tá falando? Não, isso é verdade. E assim, falando tecnicamente, o que eu acredito que isso pode ser resolvido muito com a metodologia, né? Quando a gente tem uma metodologia muito alinhada. Mas a pergunta é assim, o que motiva vocês, né? Vocês estão aqui participando dessa entrevista, que é um dia de conteúdo da nossa mentoria. O que motiva vocês a continuar se aprimorando e buscando novos, não é conhecimento, mas novos desafios? Porque isso aqui é um desafio. O que motiva? Fala, putz, eu preciso de novos desafios. E o que faz com que vocês cada vez mais corram atrás disso? Crescimento. Crescimento em várias áreas, né? A questão que a gente fala é o prosperar em várias áreas da nossa vida, né? A questão de você sentir firmeza naquilo que você está fazendo, naquele propósito que você tem. E com ele você realizar sonhos, né? Você conquistar mesmo, sentir orgulhoso daquele trajeto que você teve. E você, Tati? Eu vejo que eu entrei nisso pensando em ajudar os outros, as pessoas. Então, eu faço o que eu faço para poder transformar a vida das pessoas. Então, poder levar
o bem-estar, a qualidade de vida que as pessoas merecem e que a gente vai precisar conforme a gente for envelhecendo. Então, de ver um sorriso no rosto, de ver a pessoa sendo transformada, isso não tem preço. Então, para mim, é isso que me faz continuar e querer fazer mais e mais. E isso sempre foi meu propósito, de pensar em ajudar. Tanto que você falou em em outro momento, quando eu me formei, minha primeira aluna de personal, ela, na época, eu cobrava R$30 a hora-aula. E aí negociamos, fechamos em R$20. Então, se fosse por mim... boa para ela. Se fosse por mim, dava aula de graça. Porque eu sempre, assim, meu marido falava, não, pelo amor de Deus, R$20, é só a gasolina, você já está gastando R$20. Não, mas eu preciso, para a pessoa saber quem eu sou, eu preciso ajudar ela. Mas, pelo amor de Deus, Marcia, não é ONG. Mas sim, mas eu quero ajudar. Então, essa necessidade eu sempre tive. Então, isso para mim já faz a diferença. Acaba sendo uma causa, né? Mas a causa precisa de dinheiro para sobreviver. Uhum. Ok? Primeiro você ganha dinheiro, depois ajuda. Exatamente. Primeiro você se prospera. Hoje já mudou. Multiplica para as pessoas. Não tem para ajudar ninguém daí. Essa vai para vocês duas. Qual frase você falaria no ouvido seu no primeiro dia do curso de Pilates, no primeiro curso, no primeiro dia que você fez aquele curso de Pilates? O que você chegaria bem pertinho assim no ouvido e cochicharia no ouvido daquela Tati do primeiro dia, daquela Grazi do primeiro dia? O que você falaria para essa pessoa? Vai falar. Seu sonho concretizou. Porque eu lembro que no almoço do curso, eu mencionei que eu queria ter um estúdio. Naquela época era muito mais difícil, né, do que hoje, material, né, tantas marcas que hoje em dia tem. E eu já, né, falei com não, eu vou montar o meu, né. Então eu diria assim, vai nessa área, você vai conseguir. Vai demorar, vai ter vários percursos, várias pedras, mas você vai conseguir. Eu acho que eu diria sobre a questão do medo. Não tenha medo, seja persistente, você consegue. Legal. Para a gente já ir pro nosso encerramento, qual foi aquele momento que você, já mais atual, que você falou assim, putz, meu, que foi difícil, mas eu consegui chegar até aqui. Porque a gente, às vezes, eu faço isso, em alguns momentos eu paro assim, eu olho, tanto coisas materiais, como algumas coisas assim, como esse momento agora, né, de eu estar aqui com vocês, eu falo, putz, meu, consegui. Se teve esse momento... E a mensagem? Qual a mensagem que você falaria e que todo mundo iria escutar? Se teve esse momento, qual foi esse momento? E a mensagem? Ao momento, eu já até falei, né, que eu fico olhando o meu estúdio, fico olhando o meu trajeto, que eu consegui e ainda tenho a visão do que eu vou conseguir, né? E uma coisa que eu falaria e que eu falo sempre é que ter qualidade de vida, a saúde melhor, vai atrás do movimento com qualidade. Então, assim, o movimento, ele realmente, né, aquela frase que virou clichê aqui, todo mundo, movimento cura, mas você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai envelhecer. Não é à toa que meus pais são meus alunos e é um prazer enorme vê-los lá 3 vezes na semana, com 80, 82, sem nenhuma dor, né?
Então, é muito prazeroso. Eu quero chegar até lá. Eu até brinco com algumas idosas, que eu tenho alunos de 90 anos. Eu falo assim, quando eu crescer, eu quero ficar igual a senhora. Acredito que o meu também seja o mesmo que ela. Essa trajetória aí do meu início aí de vida como empreendedora. E a mesma frase, eu acredito muito que o movimento cura, sim, independente do que faça, mas levanta e faça alguma coisa, porque ficar parado não é a solução e o movimento cura, independente do que for. Essa é a minha frase que eu quero deixar. Muito bom. E, obviamente, a minha última pergunta também. É o que vocês falariam para quem está começando ou para quem está em dúvida? Um exemplo, eu conheço muitas que ficaram gestantes e acham que não tem o potencial de ir atrás, né, por algum motivo, ou às vezes nem gestante, mas se autolimita. Que mensagem você deixaria ou que dica você daria para essa pessoa que está com medo de se lançar para o mundo aí? Eu acho assim que a maternidade, ela não para ninguém. Ela, na verdade, ela só evolui a mulher. Ela deixa a gente mais corajosa, com mais convicção, mas o quê? O medo te limita. O que eu vou falar assim, queira, persiste. Seu filho não vai te limitar, ele vai te dar um pouco mais de, vamos supor assim, você vai ter que ter mais manobras na sua vida, né? Desafios, né? E eu sei que muitas pessoas, às vezes, não têm igual eu tive. Eles ficaram na escolinha, mas teve um suporte, né? De alguém ficar. Não tenha medo. Tudo vai acontecer. As pessoas certas vão ir. A partir do momento que você coloca, as portas se abrem. Assim, não ter medo, né? E acreditar. Ok. Não ter medo de acreditar. Sim, eu vejo isso também. É claro que eu tive uma rede de apoio, eu também, meu filho, quando tive a oportunidade, que ele ficou um pouquinho, que ele cresceu um pouquinho mais, a gente teve a oportunidade de colocar ele na creche, mas isso pesa muito no coração de uma mãe, ainda mais que eu tive que deixar ele em período integral. Só que eu acho que nem por isso a gente tem que dar um passo para trás. Falar, nossa, ele vai morrer, meu Deus do céu, vai ficar na creche. Não. São fases da nossa vida, a gente também foi para a escola e tudo são fases. E vai dar tudo certo. É só acreditar. Muito bem. Muito bem. Está com ela. Então, galera, e aí, gostaram? Se você gostou, já sabe, compartilha essa aula, compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai inspirar muitas mamães, muitos papais, muita gente da área da saúde aí que deseja empreender. Estamos juntos, até a próxima entrevista. Obrigado e palmas.